Boa noite a todos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para compartilharmos algumas ideias da nossa fonte inesgotável de inspiração, que é a Torá. É um princípio básico do judaísmo, que a Torá é a expressão da sabedoria infinita do Criador do universo, do Criador dos céus e da terra. Toda e qualquer informação que nós encontramos na Torá, em verdade, tem um nível infinito de aprofundamento, porque assim como Deus é infinito, a sua sabedoria é igualmente sem fim. Nós vamos ver alguns aspectos e também iluminados pela mística do judaísmo, particularmente a filosofia racídica, sobre o tema e a proposta desse painel de hoje, esse workshop de hoje, que é Yaakov e Esav, dois mundos. Vamos analisar, então, o que ocorreu nessa paraxá, na paraxá de Toldot. Yitzhak e Rivka. Yitzhak é o filho de Abraão, o segundo patriarca, e a Rivka é a segunda matriarca. Ficaram muitos anos sem ter filhos, até que eles rezaram para Hashem, e no final, eles rezaram durante todo esse tempo, até que Hashem, o Criador, atendeu o pedido deles, e aí a Rivka engravidou. E ela teve uma gestação que, quando ela passava em frente de uma casa de idolatria, a criança queria sair, era uma tendência. E quando ela passava pelas yeshivot, pelos seminários de Torá de Shem e de Ever, a criança também queria sair. Ela ficou bem perplexa e confusa. Será que essa criança tem duas tendências? Mas aí vocês podem contra-argumentar, mas é normal que a criança, a partir de uma certa fase da gestação, comece a dar chutezinhos, comece a se mexer dentro do útero, dentro do ventre materno. Mas naquela época, 3.800 anos atrás, Deus estava mais revelado no mundo e a espiritualidade era mais plena. Então, quando ocorria algo similar, não era simplesmente o chutezinho de um nenê. Na verdade, havia algo a se considerar, algo mais profundo. E ela ficou perplexa, porque ela pensou, será que essa criança no meu ventre, ela tem duas inclinações diferentes? Vamos nos lembrar que tanto os patriarcas como as matriarcas, eles estavam num nível espiritual tão elevado que eles podiam ver anjos, tanto os patriarcas como as matriarcas, mas nem tudo era revelado a eles. Então ela indagou o porquê dessa dupla tendência dessa criança. E ela foi consultar quem? Ela foi consultar Deus. Mas o que quer dizer Deus naquela época? Qual que era o acesso da consulta a Deus? Então, na verdade, ela foi até os sábios da geração, que era Shem e Ever, e ela perguntou sobre essa charada, sobre esse mistério, o porquê da criança com duas inclinações diferentes. Então, Shem e Ever lhe responderam, um deles, talvez foi Ever, lhe respondeu, eu não sei se Shem ainda estava vivo, pode ser que ele já tinha falecido, ele respondeu, o Ever, na verdade, não se trata de uma criança, mas sim de duas crianças, Yaakov e Esav, sendo que Esav, no nascimento, Esav era o mais velho, Yaakov era o segundo. Na verdade, segundo a ideia da concepção, Yaakov foi concebido primeiro e Esav por último. Em relação às células reprodutivas, aquele que estava por último é que efetivamente sairia primeiro, que seria o primogênito. Então, a ideia é de que eles tinham duas tendências diferentes. Vem o Rebbe
o líder máximo da nossa geração, e nos pergunta, mas tudo bem, o livre-arbítrio, a pessoa pode escolher entre o bem e o mal, mas já falar de tendências já dentro do ventre materno, então tem uma explicação bem interessante pela Hassedut. Eles eram dois mundos, eles estavam brigando e pelejando pelos dois mundos. O Yaakov queria o mundo espiritual e o Esav queria o mundo físico. Tudo bem, depois do nascimento deles, é perfeitamente compreensível a opção. Cada um teve uma opção diferente. Mas dizer da tendência desde o ventre materno, então desde o ventre materno, eles tinham tendências diferentes, mas não em relação ao mundo espiritual e ao mundo físico, mas sim a como servir a Deus. Yaakov queria servir na sua natureza espiritual, ele queria servir a Deus mais pelo estudo. Tanto que a Parashá fala que Yaakov sentava-se em tendas. Para fazer o quê? Para estudar a Torá, aspectos da Torá, mesmo antes dela ter sido dada. Yaakov estudou 14 anos na Yeshiva de Shem, ele estudou também, talvez na Yeshiva de Ever também, ele estudava aspectos da espiritualidade, ele queria captar Deus pelo estudo. Mas o Esav, ele andava no campo, ele caçava, etc. E ele trazia delícias para o seu pai. Vem a Hassidut e vem a Kabbalah e explica que Esav queria trazer delícias para o pai, não para o pai físico, mas sim para o pai espiritual. A tendência da alma do Esav, que era elevadíssima, era de transformar o físico a um nível superior. Era se ocupar mais com mitzvot, com ações práticas, e não tanto com o estudo da Torá. Infelizmente, na prática, depois que ele nasceu, acabou descambando para ele optar mais pelo mundo físico e material, sem aquela tendência que ele tinha desde o ventre materno, de poder elevar o físico a um nível superior. O Yaakov, quando nasceram, primeiro surgiu o Esav, e depois o Yaakov segurando no calcanhar dele. Daí vem a expressão, não pega no meu pé. Você está pegando no meu pé. Da onde é essa expressão, pegar no pé? Vem daí, dessa passagem da Torá. O Yaakov pegou no pé do Esav. Vem a Hassidut, a filosofia hassídica, nos explica que Yaakov é a alusão à alma divina, a alma que é mais elevada, que vem dos níveis espirituais, dos mais elevados das esferas celestes. Esav simboliza a alma animal. Desculpa, a primeira alma é a alma divina, a alma mais elevada, a alma mais espiritualizada, que vem de níveis espirituais elevadíssimos. O Esav simboliza a alma animal, a alma ligada mais ao corpo, a alma ligada mais ao mundo físico e material. Qual das duas almas é a mais elevada? A princípio, nós diríamos que é a alma divina, é a alma mais espiritualizada, e a alma animal é mais desse mundo, está ligada ao corpo. Mas quem se sujeita a entrar dentro de quem? É a alma que entra no corpo, porque a alma animal está dentro do corpo. É a alma que entra no corpo ou é o corpo que entra na alma? É a alma que se sujeita a entrar no corpo. Então, por que Yaakov pegou no calcanhar do Esav? Porque a alma vem para esse mundo para elevar a alma animal. A alma divina vem para o mundo para elevar a alma animal. E, de uma forma geral, a alma vem para o mundo para elevar o corpo. A princípio, a alma é mais elevada que o corpo, mas na sua raiz ocorre o contrário, porque a alma veio buscar dentro do corpo alguma coisa que originalmente ela não tinha no campo espiritual. Então, na verdade, Yaakov veio para o mundo
para elevar as faíscas elevadíssimas de Esav. Segundo a Kabbalah, a origem espiritual de Esav é mais elevada do que a própria origem espiritual do Yaakov. O Yaakov veio para o mundo basicamente por 3 motivos. O primeiro é continuar o trabalho elevado do seu avô Abraham e do seu pai Isaac de revelar espiritualidade nesse mundo. O segundo objetivo do nascimento do Yaakov foi fundar o povo de Israel. Dos 3 patriarcas, quem praticamente fundou o povo de Israel foi Yaakov, porque o segundo nome de Yaakov é Israel. Abraão teve como filho Isaac, mas em contrapartida teve Ismael. Ismael é o ancestral do bolos. Ismael dos árabes. E ele não era tão conectado à santidade. Isaac teve, por um lado, Yaakov, por outro lado, ele teve Esav. O único que teve 12 filhos que se sintonizaram com a missão maior do pai foi Yaakov. Por isso, ele mereceu fundar, através dos seus 12 filhos, as 12 tribos que, uma vez reunidas, compunham o povo de Israel. O terceiro motivo pelo qual o Yaakov nasceu foi muito bem expresso pelo fato da mãozinha da criança recém-nascida estar segurando o pezinho do Esav. Ele veio para esse mundo para elevar as faíscas divinas de Esav. Numa segunda cena da Parashá, quando eles cresceram, antes um episódio. Yaakov estava fazendo uma sopa de lentilhas, eram lentilhas vermelhas. Vocês podem encontrar no supermercado, em geral, vocês encontram no mercado lentilhas de cor marrom, mas se vocês procurarem um pouquinho mais, em alguns mercados, vocês vão encontrar um tipo bem especial de lentilha, que ela é vermelha, ela está disponível à venda também no mercado. Além da marrom, tem a vermelha. E a lentilha que Yaakov estava fazendo era a vermelha. A palavra vermelho em hebraico é Adom. Esav era vermelho. Ele tinha uma pele avermelhada. Ele não era Apache, pele vermelha, mas ele era avermelhado, Esav. E essa vermelhidão dele, naquela época, estava associada a um temperamento mais explosivo, mais raivoso, com inclinações até homicidas do Esav. Yaakov estava cozinhando lentilhas, porque a lentilha tem formato redondo. Então, é o ciclo da vida que se fecha, o nascimento, a vida e a morte. Ele ia servir lentilhas para o seu pai Yitzhak, porque o Yitzhak tinha ficado... ele estava enlutado, porque ele tinha perdido Abraão. Abraão tinha falecido naquele dia. E o Esav voltou do campo, ele estava cansado. Dizem os comentários que ele pilhou, matou, agrediu, violentou, coisa e tal, e ele saiu do bom caminho. Ambos os filhos de Yitzhak, até os 15 anos, até o falecimento de Abraão, não dava muito para se perceber diferença entre eles. Hashem, na verdade, Abraão era para ter vivido 180 anos. Deus tirou 5 anos da vida de Abraão para ele não ter o dissabor, o desgosto de ver o Esav, o seu neto Esav, saindo por um mau caminho. Muito bem. Aí o Esav estava cansado, ele estava extremamente faminto. E ele pede um pouco da lentilha que estava sendo cozida pelo Yaakov. E o Yaakov, naquele momento, teve uma inspiração divina. Ele viu que no futuro ele precisaria do direito da primogenitura, que é um direito a mais que o primeiro filho tem sobre os seus irmãos. Por que
um primogênito tem direito a mais do que os outros irmãos? Muito simples. O primogênito fez com que um homem e uma mulher se transformassem em um pai e uma mãe. Pai é um nível espiritual, mãe também é um nível espiritual, tanto que é uma mitzvah dentre os 10 mandamentos do Decálogo, honre teu pai e tua mãe. Então, para podermos fazer essa mitzvah e nos conectarmos com Deus, revelarmos Deus aqui embaixo, precisamos cumprir as mitzvot, os preceitos e os Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis universais dos filhos de Noé, dos Bnei Noach. Mas para isso existe pai, existe mãe. Quem foi dos filhos aquele que transformou um homem em pai e transformou uma mulher em mãe? Foi o primogênito. Por isso, espiritualmente, ele é diferenciado dos outros filhos, dos outros irmãos. Por isso, Yaakov ele aproveitou a ocasião que Esaú estava faminto e ele sugeriu que Esaú vendesse ou trocasse, vendesse pelo prato de lentilhas a sua primogenitura. E é exatamente isso que aqui Esaú fez. Ele não estava nem aí com direitos espirituais, com o judaísmo, com as leis da Torá, do primogênito, não estava nem aí. E ele rapidamente, a Torá diz que Esaú desprezou a primogenitura e acabou a trocando por um prato de lentilha. Anos depois, quando Isaac estava bem idoso, ele quis abençoar. E a Torá fala que Isaac tinha uma preferência pelo seu filho Esaú e que a Rebeca tinha uma preferência pelo filho Jacó. Na verdade, Isaac sabia quem era o filho Esaú. Ele sabia que Esaú, aparentemente, era uma pessoa baixa, mas o Isaac foi mais longe. Ele viu a raiz espiritual do Esaú, que eram luzes extremamente elevadas, elevadíssimas, do mundo chamado Olam Hatou, o mundo do espanto, que era, na verdade, uma situação espiritual antes da criação do mundo e antes da criação dos infinitos mundos espirituais. Uma situação onde havia muita luz e poucos utensílios. E por conta dessa luz intensa, os utensílios se quebraram. É a mesma coisa que colocarmos um aparelho 110 numa tomada 220. O aparelho vai queimar, porque a voltagem e a amperagem da tomada é maior do que o aparelho possa suportar. Ele foi estruturado para uma voltagem e uma amperagem menor. Então, a mesma coisa. As luzes desse Olam Hatou eram muito intensas e elas acabaram quebrando os utensílios. É um conceito místico, cabalístico, e aí surgiu esse mundo. Então, as luzes da raiz do Esaú eram muito elevadas. E Isaac queria transmitir diretamente por bênçãos e elevar as luzes de Esaú. Mas, na verdade, com as bênçãos de Isaac, não era possível diretamente elevar as luzes de Esaú. Teria que ser por meio de Jacó. Então, é sabida a história que a mãe de Jacó, Rivká, pediu para o filho para se fazer passar pelo irmão, com astúcia e com esperteza, forjar e se fazendo passar pelo irmão, conseguir captar as bênçãos de Isaac. E teria que ser... exatamente, o Yosef Manuel está lembrando de que Esaú, quando ele estava cansado e voltou do campo, ele matou a Nimrod. Nimrod era o arqui-inimigo de Abraão. Ele foi morto na guerra pelo Esaú. Esaú era um valente guerreiro, né? Então, Isaac queria abençoar Esaú, porque ele viu as luzes elevadíssimas da raiz da alma de Esaú. Mas não poderia ser diretamente. Veja, na hidrelétrica de Itaipu, lá na fronteira, lá no Rio Paraná, né? Era a maior hidrelétrica do mundo, agora hoje em dia é a segunda, na China tem uma maior, mas é uma das maiores hidrelétricas do mundo. E lá
energia gerada pela movimentação de pás gigantescas que giram, que movimentam hélices enormes que vão gerar eletricidade, transformando energia cinética em energia elétrica, energia mecânica da força das águas na represa em energia elétrica. A amperagem e a voltagem são altíssimas. Então, há transformadores que vão diminuindo gradativamente a amperagem e a voltagem da eletricidade até chegar no Paraguai, muito bem lembrado. Até, na verdade, é binacional, né? O José Marmol está lembrando do Paraguai, mas na verdade é Brasil-Paraguai, Itaipu binacional. Então, o que acontece é que o Yitzhak, ele estava enganado, ele não podia elevar diretamente as luzes de Esav, tinha que ser por meio de Yaakov. Yaakov, ele fez, atendendo o pedido da mãe, podemos perguntar, que tzadik é esse que tenta enganar o próprio pai? Então, não é exatamente isso. A Torá ela é infinita, é a sabedoria infinita de Deus. Na verdade, Yaakov, ele teve que fazer de um jeito para que as bênçãos viessem de uma forma astuta. Não enganou o pai, porque o pai, na verdade, na hora, ele percebeu quem era Esav e Yaakov. Ele viu que o Yaakov não falava em Deus, o que Esav não falava. Ele percebeu algumas coisas, né? Mas aí vem a Kabbalah e explica o seguinte, que a cobra, no pecado original, enganou o primeiro casal, Adão e Havá. Então, Yaakov era a reencarnação de Adão, a mãe dele, Rivka, era a reencarnação de Havá, e Esav tinha uma faísca da cobra. Yitzhak, que ia dar a bênção, está escrito que os tzadikim, eles se assemelham ao seu Criador. Então, ele representava Deus no mundo, era a bênção divina. O que Jacó fez? Ele, por meio da astúcia, ele fez um movimento exatamente contrário da cobra. Quem teve a iniciativa de fazer com que o filho se passasse pelo irmão? Foi a mãe. Por que ela teve essa iniciativa? Porque a falha do pecado original foi por meio da Havá. Então, agora, através da Rivka, por meio da astúcia, iriam, em vez de rebaixar faíscas divinas, elas seriam elevadas. Então, Yaakov atendeu a Rivka, a mãe Rivka. Adão atendeu a Eva para comer o fruto proibido. Agora, de novo, Yaakov atendeu a Rivka, que voltou como mãe dele, a Havá, a Eva. E ele teve que se passar pelo irmão, porque ele teve que pegar as bênçãos do irmão. Já que a cobra enganou a Havá, dizendo que poderia comer do fruto que Deus não queria que eles comessem, porque senão eles seriam como Deus. Quem incitou a Havá foi a cobra. Então, Esav, que também tinha uma faísca da cobra, nesse momento, o Jacó, por meio do mesmo método da cobra, que foi astúcia, está escrito que a cobra era o mais astuto de todos os animais, assim também houve uma correção. Yaakov Avinu conseguiu elevar as bênçãos fluídas de Yitzhak, que representava Deus no mundo. O tzadik, ele é um canal, é uma caixa acústica de Deus. Então, o Yaakov, ele conseguiu novamente elevar aquelas faíscas que foram rebaixadas na época do primeiro casal do mundo. Por isso que tinha que ser de uma forma de astúcia. Essas bênçãos eram muito elevadas. Abraão também dava bênçãos, mas Abraão representava Hesed, bondade. E as bênçãos de bondade não são
tão elevadas assim, porque as bênçãos vêm da raiz do aspecto divino. E a bondade, ela já é mais elevada nesse mundo, mas a raiz dela não é tão elevada assim. A severidade, que nesse mundo parece mais limitação, exigência, então na sua raiz, o fluxo das bênçãos é muito mais elevado. Por isso, essas bênçãos de Yitzhak teriam que ser captadas por Yaakov. Interessante que dizem os comentários que Abraão não quis abençoar o seu filho Yitzhak, porque por inspiração divina, inspiração profética, Abraão viu que sairia do Yitzhak o Esaf, que alguém no futuro muito negativo sairia de Yitzhak, era referência ao Esaf. Então ele não quis abençoar para que essa bênção não acabasse alimentando também a espiritualidade do Esaf. Então Abraão falou: aquele que estipula a bênção, ele que pessoalmente abençoe meu filho Yitzhak. Ele estava se referindo a Deus. E efetivamente, Hashem abençoou Yitzhak. Mas Yitzhak representa a severidade, a raiz espiritual de Yitzhak é muito mais elevada. Então, as bênçãos de Yitzhak, elas não são de uma forma fria, mas de uma forma totalmente quente, fervorosa, porque severidade, vamos nos lembrar que a palavra gvurá, em hebraico, não é só severidade. Gvurá também é força, valentia. Então, Yitzhak conseguia atrair um nível de bênçãos muito mais elevado. Hashem fez com que Yitzhak perdesse a visão, justamente para que essas bênçãos fossem parar no devido lugar, na espiritualidade de Jacob. Interessante que quando Yitzhak pergunta, quem é você? Jacob não responde diretamente, Esav. Ele não poderia mentir para o pai. Ele falou assim, deu uma paradinha, vírgula, Esav. Eu sou eu. Esav, Esav. Ele podia ter respondido, Esav. Ele falou, não. Deu uma paradinha, Esav. É claro que o Yitzhak já percebeu que tinha alguma coisa aqui. Mais ainda, quando o Yitzhak tateou os braços do Yaakov, que a mãe tinha preparado mangas com pelos, com pelo de carneiro, porque o Esav era extremamente peludo, e a voz de Yaakov era uma voz tranquila, serena, que falava em Deus. Então Yitzhak disse, curioso, a voz é a voz de Yaakov, e as mãos, os braços, são as mãos de Esav. Na verdade, naquele momento, Yitzhak estava profetizando. Por quê? Ele estava querendo dizer o seguinte, a principal arma do povo de Israel, que vai descender de Jacó, é a verbalização das ideias. Não é por acaso que menos de 0,5% da humanidade tem mais de 20 a 25% dos prêmios nobres, que é, na verdade, Yaakov, que é, na verdade, o povo de Israel. A capacidade de expressar e verbalizar as ideias, sob forma de sabedoria. Mas quando se trata das mãos, quando se trata da imposição física, da força bruta e física, braços e mãos, aí é Esaf. De quem descende? Qual é o povo da antiguidade principal que descende de Esaf? Os romanos, Roma, o Império Romano. E Esaf ficou amargurado quando Yaakov saiu, e logo em seguida Esaf trouxe uma caça para o pai, Yaakov já tinha preparado e tinha entregue. Esaf percebeu, o Yitzhak falou, seu irmão vem aqui e com astúcia pegou as suas bênçãos. Então Esaf deu um berro, um grito amargo e falou, por favor, pai, abençoe a mim também. Aí o Yitzhak deu uma única bênção, qual? Que quando o seu irmão estiver fraco, aí você vai se fortalecer. Esse é o principal aspecto da bênção, de outras bênçãos também. Shmená, áreas que ele ia ter, a gordura da terra, naquele momento, segundo o Midrash, naquele momento que Yitzhak estava abençoando seu filho Esaf, surgiu a Itália. Toda a península italiana surgiu naquele momento.
ela emergiu do mar numa movimentação de placas tectônicas, num maremoto, surgiu aquela bota, né? A ilha da Itália, que está ligada com Roma e com os descendentes de Esav. Então, quando Jacó tivesse fraco, Esav então iria conquistá-lo. Isso aconteceu quando? No segundo templo, o povo de Israel, muito bem lembrado, os dois não poderiam reinar ao mesmo tempo. Então, quando um tivesse forte, o outro se enfraqueceria e vice-versa. E quando os judeus começaram a fraquejar espiritualmente, enfraquecer-se espiritualmente na época do segundo templo, então veio Roma e acabou conquistando Israel e acabou destruindo o segundo Beit HaMikdash. Mas, na verdade, no final da vida, na próxima porção, Vaishlach Yaakov consegue elevar totalmente as faíscas de Esav. Isso vai se repetir futuramente. Ve'alu Moshim behar Tzion lishpot et har Esav. É uma profecia em relação à revelação de Mashiach, que surgirá novamente no monte de Seir, no monte de Edom, que o Mashiach ele vai elevar novamente as faíscas de Edom, e também uma alusão às nações do mundo, Mashiach fazendo com que toda a humanidade sirva ao único Deus, ao Todo-Poderoso, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Daqui a 2 minutos vai ser interrompida essa ligação, aí pediríamos que todos clicassem no link da continuação e vamos deixar o segundo espaço mais para perguntas. Na verdade, há muitas explicações sobre esses episódios. Eu dei uma pequena amostra grátis, uma gota no oceano, em relação aos assuntos de Yaakov, Esav, Yitzhak, Rivka. Eles não são só personagens bíblicos, eles são formas de atuação de Deus nos mundos espirituais. Cada personagem bíblico, cada localidade da Torá, na verdade, diz respeito a níveis da espiritualidade e formas de revelação de Deus nos infinitos mundos espirituais. Cada nome, cada termo, cada localidade, cada verbo, cada palavra